O que é mais doloroso, ser julgado pelo que você é ou pelo que as pessoas acham que você não pode ser? Essa era a pergunta que ecoava na mente de Rafael enquanto ele observava as portas giratórias do hotel que acabará de abrir. Ele sentia o peso da expectativa, o sonho de uma vida inteira se materializando ali, bem à sua frente. Mas, ao mesmo tempo, sentia a dor silenciosa que carregava desde cedo. A de ser subestimado, de ser visto antes pela sua cor do que pelo seu caráter ou suas conquistas. E naquele dia, ele estava prestes a provar uma nova versão dessa velha ferida. Rafael estacionou seu carro de modelo simples a uma certa distância do hotel. Ele não queria chamar atenção. Vestido de forma casual, com uma jaqueta de couro desgastada e jeans, sua intenção era clara: observar, ver com os próprios olhos como seu time estava lidando com os clientes, com os hóspedes que ele tanto esperava que se sentissem em casa. Ele sabia que sua presença como dono ali poderia influenciar o comportamento dos funcionários, então decidiu se misturar ao cenário como um cliente qualquer. Ao atravessar a rua em direção à imponente fachada do hotel, Rafael respirou fundo. O edifício era majestoso, um reflexo do sucesso de anos de luta e dedicação. No entanto, enquanto ele se aproximava da entrada, notou algo sutilmente diferente: os olhares. Assim que entrou no saguão, ele percebeu os olhares desconfiados de dois recepcionistas. Não era surpresa para ele, mas ainda assim o incomodava. Aquele lugar, que ele idealizou como refúgio de luxo e conforto para todos, parecia julgar sua aparência antes mesmo de perguntar seu nome. Ele se aproximou do balcão de recepção com um sorriso educado, mas foi ignorado por alguns minutos. Um dos funcionários, alto e com uma expressão de superioridade, trocava olhares cúmplices com uma colega, como se dissessem sem palavras que Rafael estava fora de lugar ali. Quando finalmente foi atendido, a recepcionista, uma jovem com cabelo impecavelmente preso, sorriu de maneira superficial. "Em que posso ajudá-lo?" ela perguntou com um tom mecânico, seus olhos escaneando Rafael da cabeça aos pés. "Boa tarde. Tenho uma reserva", respondeu Rafael, mantendo o tom calmo, embora já pudesse sentir o desconforto crescendo. A recepcionista consultou o sistema, e o olhar de estranhamento dela se intensificou. "O senhor tem certeza? Não encontrei nenhuma reserva em seu nome." Rafael puxou o celular do bolso e mostrou o e-mail de confirmação. A jovem olhou o documento e, ainda assim, hesitou. Seu comportamento sugeria que algo não estava certo. "Um momento, vou chamar o gerente", ela disse rapidamente, virando-se sem esperar uma resposta. Ele suspirou, olhando ao redor. O hotel estava lotado de hóspedes bem vestidos, carregando malas de grifes caras, conversando alegremente no hall principal. Parecia que ele era o único fora de sintonia ali, mas Rafael sabia que a aparência não deveria importar, embora claramente, para eles, importasse muito. Minutos depois, o gerente apareceu. Um homem de terno, com ar de autoridade, e um sorriso falso que Rafael reconheceu de longe. Ele se aproximou de forma exageradamente polida, estendendo a mão sem vontade real de cumprimentar. "Senhor Rafael, é isso?" perguntou o gerente, sem sequer olhar para o e-mail na tela. "Parece que houve algum erro. Temos um padrão bastante rigoroso aqui no hotel e, infelizmente, parece que sua reserva não está válida." "Como assim, não está válida? Está tudo correto aqui." Ele mostrou novamente o e-mail, mantendo a paciência. O gerente deu um sorriso seco, com os braços cruzados. "Veja bem, talvez o senhor tenha se enganado ao fazer a reserva. É um hotel 5 estrelas, com tarifas um tanto altas." O subtexto era claro: "Você não deveria estar aqui." Rafael olhou nos olhos do gerente, sentindo o peso de cada palavra não dita, mas ao invés de confrontar, ele simplesmente perguntou: "E o que sugere que eu faça?" Com uma voz ainda mais condescendente, o gerente sugeriu: "Temos alguns outros estabelecimentos mais acessíveis na área. Talvez eu possa recomendar um lugar mais adequado." A calma de Rafael estava por um fio. Ele sabia que havia algo mais por trás daquele tratamento, algo que ia além da reserva ou da política do hotel. Era a velha história, o velho julgamento. Seu coração pulsava com uma mistura de raiva e tristeza, mas ele manteve a compostura. "Não, obrigado. Acho que vou procurar outro lugar por conta própria." Ele deu meia volta, decidido a sair. Mas enquanto caminhava para a saída, ele sabia que aquela não seria a última vez que pisaria naquele hotel. Porque a verdade sempre vem à tona.
e logo, todos ali descobririam quem ele realmente era. Rafael mal havia cruzado a porta giratória quando ouviu a voz do gerente às suas costas, chamando-o. "Senhor, só um momento!" exclamou, com um tom que, ao contrário da cortesia esperada, carregava uma ponta de impaciência. Os olhos do gerente refletiam um julgamento impiedoso que ele já conhecia tão bem. Ao lado dele, um segurança se aproximava lentamente, como se Rafael fosse uma ameaça. "Sim", respondeu com calma, segurando firme a alça de sua mochila, resistindo à tentação de confrontar a situação de forma explosiva. O gerente olhou para os lados, como se buscasse apoio nos olhares dos funcionários e hóspedes ao redor, antes de se aproximar mais. "Eu entendo que o senhor esteja decepcionado, mas realmente não temos como acomodá-lo. Talvez eu tenha me expressado mal antes, mas temos um padrão aqui, entende?" Rafael o fitou diretamente nos olhos, o silêncio entre eles pesando como uma tonelada. Ele entendia. Ele sempre entendia. Aquelas palavras veladas, o tratamento educadamente condescendente que escondia preconceitos tão antigos quanto o mundo. Mas naquele momento, ele decidiu permanecer quieto, curioso para ver até onde aquele homem estava disposto a ir. "O que está dizendo é que, por alguma razão que ainda não foi explicada, minha reserva foi cancelada sem aviso e que o hotel, que eu mesmo inaugurei, não tem espaço para mim." Rafael falou sem alterar o tom, mas com um peso que fez o sorriso falso do gerente vacilar por um segundo. O gerente olhou de relance para o segurança ao lado. "Senhor, não queremos problemas. Estamos tentando manter a harmonia do hotel e, como eu disse, talvez seja melhor procurar outro lugar." Harmonia. Rafael ergueu uma sobrancelha, genuinamente curioso. "De que harmonia está falando?" A tensão no ar aumentava, e os murmúrios discretos dos hóspedes observando a distância começaram a se intensificar. O segurança deu um passo à frente, e Rafael notou o movimento periférico, mas se manteve calmo. "Nós temos uma clientela distinta", disse o gerente, como se estivesse explicando algo óbvio. Queremos garantir que todos se sintam confortáveis. Rafael deu um pequeno sorriso, sem humor, e balançou a cabeça levemente. Ele já tinha ouvido variações dessa frase antes. O que o gerente realmente queria dizer era que alguém como ele, um homem negro e sem o perfil adequado, não deveria estar ali, circulando entre as pessoas de alto padrão. "Entendi", respondeu Rafael, sem alterar o tom. "E o que exatamente em mim está perturbando a harmonia deste lugar?" O gerente hesitou, percebendo que havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. Ele olhou para o segurança, que agora já estava mais perto, pronto para intervir. Rafael, porém, manteve-se imóvel, sem dar nenhum motivo para o homem intervir. Ele não precisava. "Olha, senhor, não vamos fazer isso aqui." O gerente suspirou, claramente irritado com a persistência de Rafael. "Se preferir, podemos reembolsá-lo pela reserva. Não há necessidade de tornar isso mais difícil do que já está." Rafael sentiu um nó de frustração apertar em seu peito, mas sua expressão permaneceu controlada. Ele sabia que a situação estava prestes a culminar de maneira embaraçosa, não para ele, mas para o próprio hotel. E no fundo, algo nele quase queria que isso acontecesse. Era como se o mundo ao redor deles fosse uma peça de teatro, onde os atores não sabiam que estavam sob os holofotes de uma verdade iminente. "Então é isso", murmurou Rafael, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. "Eu não pertenço aqui." A voz do gerente se tornou impaciente, com um toque de império na postura. "Veja, eu estou apenas cumprindo minha função. Não me obrigue a chamar a segurança para escoltá-lo." Foi como se o ar tivesse sido sugado do saguão por um momento. As palavras ecoaram nos ouvidos de Rafael com uma clareza dolorosa. Ele percebeu que o gerente estava disposto a levá-lo ao limite da humilhação pública. Rafael repetiu, erguendo a voz o suficiente para ser ouvido por aqueles ao redor: "Tudo bem." E então, ele fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Sem alterar sua expressão serena, ele tirou o celular do bolso e, com um simples movimento, começou a gravar a cena. O gerente ficou visivelmente desconcertado. O que você está fazendo?" perguntou o gerente, confuso e nervoso, enquanto olhava ao redor, notando que alguns dos hóspedes também começavam a gravar ou fotografar a situação. "Já que você vai me expulsar de um hotel no qual eu tinha uma reserva,
Acho que seria justo que eu registrasse para mostrar como sou tratado neste lugar. O gerente empalideceu. Ele olhou ao redor novamente, percebendo que o controle da situação estava escorregando de suas mãos. Ele não contava com a possibilidade de que a cena pudesse se espalhar, de que a arrogância dele se voltasse contra si mesmo. Ele engoliu seco, mas manteve a postura. Isso não vai ser necessário, senhor. Podemos resolver isso de maneira mais discreta. Rafael desligou a gravação e guardou o celular. Eu estava esperando que dissesse isso. O gerente suspirou, como se aliviado por acreditar que a situação estava controlada novamente. Então, por favor, o senhor pode... Rafael interrompeu. Eu vou embora, não se preocupe. Mas lembre-se de uma coisa. A verdade sempre vem à tona, seja hoje ou amanhã. E quando vier, espero que você esteja preparado para lidar com as consequências. Ele se virou, atravessando o saguão em direção à saída. O segurança parou no meio do caminho, hesitante, sem saber se devia ou não seguir. O gerente, agora suando visivelmente, assistiu a figura de Rafael desaparecer pela porta. Mal sabiam eles que aquela porta giratória não seria a última a se abrir para Rafael naquele lugar. E o próximo retorno seria mais devastador do que qualquer um ali poderia prever. O sol brilhava forte na manhã seguinte, refletindo nos vidros imponentes do hotel. O saguão estava mais movimentado do que no dia anterior, pois acontecia um evento importante, uma reunião de investidores e acionistas da rede hoteleira. Um clima de formalidade e expectativa pairava no ar. Rafael caminhava calmamente pelo tapete vermelho que levava à entrada do hotel, desta vez vestindo um terno perfeitamente ajustado, com detalhes que ressaltavam sua elegância. O contraste com sua chegada do dia anterior era nítido, mas agora ele estava preparado. E mais do que isso, ele estava determinado a não permitir que as feridas da humilhação o desviassem do propósito maior. Quando entrou pela porta giratória, os funcionários que o haviam ignorado ou tratado com desprezo no dia anterior mal o reconheceram. O gerente, que se ocupava na recepção, olhou para ele de relance, mas não deu importância. Para o gerente, Rafael era apenas mais um dos muitos convidados bem vestidos que circulavam por ali. Mal sabia ele o que estava por vir. Rafael caminhou com passos firmes até o elevador, que o levou direto ao salão de conferências no último andar. O espaço estava impecável, decorado com sofisticação, e os participantes já começavam a se acomodar. Entre eles, os principais acionistas do grupo hoteleiro. Rafael foi conduzido por uma assistente ao centro da sala, onde os convidados de honra se sentariam. As mesmas pessoas que no dia anterior teriam julgado sua presença, agora o saudavam com respeito e sorrisos. O evento começou pontualmente. O diretor do grupo hoteleiro, um homem grisalho com ar de autoridade, subiu ao palco e fez um breve discurso de abertura. Ele falava sobre o sucesso da nova rede de hotéis e como aquela unidade específica representava o auge da inovação e do luxo. O público aplaudia, satisfeito com os números e o desempenho da empresa. E então, veio o momento da grande apresentação. Agora, senhoras e senhores, gostaria de apresentar a pessoa que tornou tudo isso possível. O homem visionário por trás do conceito, aquele que não só investiu nesta ideia, mas também trouxe toda a sua experiência para transformar este sonho em realidade. Por favor, recebam com uma salva de palmas, Rafael Martins, o dono e fundador desta rede de hotéis. O nome ecoou pelos alto-falantes e os aplausos começaram de imediato. Os olhos de todos os presentes se voltaram para o centro da sala, onde Rafael estava sentado. Ele se levantou com um leve sorriso no rosto, mantendo a postura calma, mas com um brilho de satisfação nos olhos. Enquanto ele caminhava em direção ao palco, o saguão lá embaixo, onde o gerente permanecia, continuava com suas atividades diárias, alheio ao que estava prestes a acontecer. Quando Rafael subiu ao palco, o salão estava repleto de sorrisos e olhares de admiração. Mas, à medida que começava seu discurso, a atmosfera começou a mudar. "Obrigado a todos", começou ele, segurando o microfone com firmeza. "É uma honra estar aqui e ver o sucesso deste projeto, algo que há anos eu sonhei em construir. No entanto, preciso compartilhar com vocês algo que aconteceu ontem. Uma experiência pessoal que, infelizmente, mostra que, apesar de todo o progresso que fazemos em termos de inovação, ainda há aspectos muito importantes que não podemos ignorar." O silêncio tomou conta do salão. Rafael olhou ao redor, vendo os rostos atentos dos investidores e diretores, mas também percebendo o leve desconforto que se instalava na plateia. Ontem,
eu entrei neste hotel como qualquer outro hóspede, mas não fui tratado como tal. Fui recebido com desconfiança, julgado pela minha aparência e, no final, expulso sob a justificativa de que eu não pertencia a este lugar. A tensão na sala aumentou visivelmente. Murmúrios começaram a percorrer as fileiras de convidados, e alguns rostos ficaram ruborizados. Ninguém esperava aquele tipo de revelação, especialmente não os funcionários que haviam cometido o erro no dia anterior, ainda alheios à verdadeira identidade de Rafael. Rafael continuou, sua voz firme, mas carregada de emoção. O que aconteceu comigo ontem não é algo isolado. Isso acontece com muitas pessoas, todos os dias, em diferentes lugares. E o mais triste é que, em muitos casos, essas pessoas não têm a chance de se defender, de provar seu valor, ou mesmo de serem tratadas com o mínimo de respeito. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras reverberarem na sala. Os olhares constrangidos de alguns diretores confirmavam o impacto de seu discurso. Eu construí este hotel com a visão de que ele seria um espaço onde qualquer pessoa, independentemente de sua aparência, cor ou origem, se sentiria respeitada e acolhida. Ontem, percebi que essa visão ainda está distante de ser uma realidade. E é por isso que estou aqui hoje, não apenas como dono, mas como alguém que acredita que precisamos mudar. Que precisamos fazer mais do que simplesmente construir edifícios luxuosos. Precisamos construir um mundo onde o respeito e a dignidade humana sejam inegociáveis. O salão permaneceu em silêncio, enquanto os olhos de todos estavam fixos em Rafael. Ele podia sentir o impacto de suas palavras. O diretor, que até então estava sentado confortavelmente, agora parecia desconcertado. Enquanto Rafael concluía seu discurso, ele olhou diretamente para o gerente, que agora assistia à transmissão do evento através de uma tela no saguão. O homem estava pálido, sua postura rígida e nervosa. Rafael, sem mencionar nomes, sabia que suas palavras haviam atingido o alvo certo. Eu sei que ontem muitos acreditaram que eu não pertencia aqui. E é isso que quero que todos pensem. Quem nós estamos afastando? E por quê? Qual é o custo real do preconceito que mantemos, às vezes sem nem perceber? Com essas palavras finais, Rafael agradeceu o público e desceu do palco sob aplausos não apenas de respeito, mas de reflexão. Ele sabia que havia plantado uma semente ali, uma mudança que, aos poucos, começaria a brotar. Após o discurso de Rafael, o evento continuou, mas o clima havia mudado. Os aplausos que seguiam cada apresentação agora pareciam forçados, pois todos no salão estavam ainda absorvendo as palavras poderosas que Rafael havia deixado. Ele desceu do palco calmamente, cumprimentando alguns dos investidores, mas sua mente já estava focada em outra questão: o gerente. Rafael sabia que, enquanto ele falava, o gerente e sua equipe estavam no saguão, provavelmente assistindo à transmissão. Ele conseguia imaginar o rosto do homem ao perceber a verdadeira identidade do cliente que havia expulso no dia anterior. Havia algo que ele precisava resolver diretamente, e sabia que o impacto seria ainda mais forte em pessoa. Ele deixou o salão discretamente, sem alarde, e pegou o elevador de volta ao térreo. Quando as portas se abriram no saguão, lá estava ele, o gerente, de pé ao lado da recepção, com uma expressão que oscilava entre o choque e o constrangimento. Ao vê-lo, Rafael caminhou em sua direção, seu olhar fixo no homem, que agora parecia menor, desprovido de toda a arrogância do dia anterior. O gerente olhou ao redor, como se procurasse uma saída, mas não havia para onde fugir. Alguns dos funcionários próximos pararam o que estavam fazendo e observavam em silêncio o confronto iminente. O segurança que no dia anterior havia sido chamado para escoltar Rafael agora estava mais afastado, com o olhar nervoso, evitando contato visual. Senhor Rafael. Começou o gerente, com a voz hesitante. Eu realmente não sabia. Se soubesse que era o senhor, eu... Rafael interrompeu, sua voz baixa, mas cheia de firmeza. Não se trata de quem eu sou. Não se trata de saber se eu sou o dono ou um cliente qualquer. O que aconteceu ontem não foi um erro de reconhecimento, foi um erro de caráter. O gerente engoliu em seco, incapaz de formular uma resposta imediata. O peso das palavras de Rafael parecia esmagá-lo, e ele se remexeu desconfortavelmente, sabendo que o que estava por vir não seria fácil de ouvir. Você me julgou pela minha aparência, continuou Rafael, sua voz agora carregada de emoção contida. E, pior ainda, você me humilhou publicamente, me expulsou de um lugar que, por direito, deveria acolher qualquer pessoa com dignidade. Eu não esperava tratamento especial por ser o dono, esperava respeito.
E esse respeito deveria ser dado a todos que entram por essas portas, não importa quem sejam. O gerente olhou para o chão, incapaz de sustentar o olhar de Rafael. Senhor, eu sinto muito. Foi um mal-entendido. Não era minha intenção, ele murmurou, tentando justificar o injustificável. Mal-entendido. Rafael repetiu, incrédulo. Você não me deu uma chance de falar. Não me perguntou quem eu era ou o que eu queria. Você decidiu, com base em sua própria visão distorcida, que eu não pertencia aqui. E essa não é só uma falha sua como gerente, é uma falha como ser humano. As palavras ecoaram pelo saguão, e Rafael percebeu que todos os funcionários ao redor estavam ouvindo. Ele sabia que não estava falando apenas com o gerente, estava falando com todos, e a lição precisava ser clara. O gerente tentou mais uma vez. Eu entendo que o que fiz foi errado, mas, por favor, me dê uma chance de me redimir. Eu farei o que for preciso para corrigir isso. Rafael o encarou por alguns segundos, avaliando a sinceridade por trás daquelas palavras. Havia arrependimento, sim, mas ele sabia que esse tipo de mudança não se tratava apenas de um pedido de desculpas. Era sobre transformar a maneira como as pessoas pensavam e agiam. Você quer se redimir? Perguntou Rafael, com a voz mais tranquila. Então comece agora, mudando sua forma de agir. Aprenda a ver além das aparências, a tratar todos com o respeito que eles merecem, e ensine isso à sua equipe. A partir de hoje, este hotel não será apenas um símbolo de luxo, mas um lugar onde a dignidade humana é o valor mais importante. O gerente assentiu, visivelmente abalado pela intensidade da situação. Eu farei isso, senhor. Rafael se aproximou mais, deixando claro que ele não estava ali para retaliação ou vingança, mas para uma mudança verdadeira. Eu não estou aqui para destruir sua carreira. Estou aqui para garantir que você e todos os outros que trabalham aqui compreendam o que realmente significa ser humano. O poder que você tem como gerente não é para humilhar, é para servir com dignidade. O silêncio que se seguiu foi profundo, quase como se o ambiente inteiro estivesse segurando o fôlego. O gerente, com olhos marejados, apenas acenou afirmativamente, incapaz de falar mais. Ele sabia que havia falhado em algo muito maior do que apenas em seu trabalho. Rafael deu um passo para trás e olhou para o saguão ao redor. Os funcionários que haviam assistido a tudo agora tinham expressões de vergonha e introspecção. Ele sabia que aquela cena ficaria marcada neles, e esperava que isso os levasse a uma mudança real. Mas ele também sabia que ainda havia muito trabalho a fazer para que esse tipo de situação deixasse de acontecer. Enquanto Rafael se preparava para sair, o segurança, que no dia anterior havia sido chamado para escoltá-lo, aproximou-se timidamente. Senhor, eu também gostaria de me desculpar. Eu não sabia. Eu estava apenas seguindo ordens. Rafael olhou por um momento e depois balançou a cabeça levemente. Eu entendo que você estava apenas fazendo seu trabalho, mas a questão é, qual trabalho você quer fazer? Você quer ser alguém que apenas segue ordens cegamente ou alguém que tenha coragem de questionar o que é certo e o que é errado? O segurança assentiu, visivelmente tocado pelas palavras de Rafael. Eu nunca tinha pensado nisso assim, senhor. Vou tentar ser melhor. Isso é tudo o que podemos fazer, respondeu Rafael, com um leve sorriso. Tentar ser melhores a cada dia. Com isso, ele se afastou e caminhou em direção à saída. Quando atravessou novamente as portas giratórias, o ar fresco da manhã o envolveu, trazendo consigo uma sensação de leveza. Rafael sabia que o impacto de sua presença naquele hotel não seria esquecido tão cedo. Dias se passaram desde o confronto no hotel, e Rafael sentiu que algo havia mudado. Ele retornou à sua rotina, mas a experiência ainda permanecia fresca em sua mente. Não era a primeira vez que ele enfrentava o preconceito, nem seria a última, mas desta vez havia algo de diferente. Desta vez, ele teve a oportunidade de confrontar a situação diretamente, de expor a verdade e, de certa forma, provocar uma mudança. E essa sensação de ter deixado uma marca fazia a dor ser menos pesada. Na manhã seguinte, Rafael decidiu retornar ao hotel. Desta vez, não como cliente anônimo ou empresário que buscava testar seu próprio sistema. Ele estava voltando como alguém que desejava verificar se as sementes que plantara tinham começado a dar frutos. Quando ele chegou ao hotel, a primeira coisa que notou foi a mudança sutil na recepção. O ambiente estava mais acolhedor, e os olhares curiosos de desconfiança que ele havia sentido na primeira visita não estavam mais presentes. Ele se aproximou do balcão,
e a mesma recepcionista que o havia atendido anteriormente olhou para ele. Mas desta vez, seu rosto não trazia a indiferença do primeiro encontro. Em vez disso, havia um sorriso genuíno. Bom dia, Sr. Rafael. É um prazer recebê-lo novamente. Como podemos ajudá-lo hoje? Bom dia. Estou apenas passando para ver como as coisas estão indo. Parece que tudo está um pouco diferente. Ela corou levemente e assentiu. Sim, tivemos algumas mudanças. O gerente falou com toda a equipe e estamos passando por um treinamento novo sobre como receber todos os nossos hóspedes com o respeito que merecem. Rafael notou o esforço na voz dela. Era claro que havia um verdadeiro desejo de mudança. E ele soube, naquele momento, que seu impacto havia começado a surtir efeito. Isso é ótimo de ouvir. Espero que continuem nesse caminho. Ele caminhou pelo saguão, observando os funcionários interagindo com os hóspedes. A diferença no tratamento era visível. O hotel ainda exalava o luxo e a sofisticação que ele havia projetado, mas havia algo mais no ar agora. Um sentimento de inclusão, de acolhimento. E Rafael sabia que essa era a verdadeira marca que ele queria deixar. Ao sair do hotel, ele encontrou o gerente no caminho. O homem, ainda carregando o peso do encontro anterior, se aproximou com um misto de respeito e arrependimento. Senhor Rafael, começou ele, sua voz mais calma desta vez. Eu queria agradecer por tudo o que disse. Sei que não foi fácil para o senhor, mas foi uma lição que eu precisava aprender. Rafael olhou para ele por um momento, ponderando suas palavras. Nem sempre é fácil confrontar nossos erros, mas é a única maneira de crescermos. O importante é o que você faz a partir de agora. Não importa o que aconteceu no passado, desde que você aprenda com isso e mude. O gerente sorriu, um pouco mais aliviado. Eu prometo que vou fazer o meu melhor, não só por mim, mas por toda a equipe. Rafael assentiu. Isso é tudo o que posso pedir. Enquanto ele caminhava pelas ruas em direção ao seu próximo compromisso, Rafael refletiu sobre toda a jornada. Crescer como um homem negro em um mundo que muitas vezes o subestimou foi doloroso, mas também o fortaleceu. Cada obstáculo, cada humilhação, apenas alimentou sua determinação de provar que ele podia, que ele merecia estar em qualquer lugar, não por sua aparência, mas por quem ele era e o que havia construído. O que aconteceu naquele hotel foi apenas uma das muitas batalhas que ele já havia enfrentado. Mas ao invés de responder com ódio ou vingança, Rafael escolheu responder com dignidade. E essa dignidade, ele sabia, era sua maior força. Não era sobre ser o dono do hotel, ou um empresário bem-sucedido. Era sobre ser um ser humano, capaz de transformar o mundo ao seu redor, um pequeno passo de cada vez. De volta ao seu escritório, Rafael se sentou em sua cadeira de couro e olhou pela janela, refletindo sobre o quanto havia conquistado. A vida havia lhe dado muitos desafios, mas ele sabia que estava em uma posição única para fazer a diferença. E a maior lição que ele havia aprendido ao longo de sua jornada era que o poder de mudar o mundo não vinha apenas da riqueza ou do status, mas da capacidade de tratar os outros com o respeito e a dignidade que todos merecem. Enquanto observava o movimento das ruas, ele sabia que sua luta não havia acabado, mas também sabia que, naquele momento, ele havia dado um passo importante, não apenas por ele, mas por todos aqueles que, como ele, um dia foram subestimados. E isso, para ele, era o verdadeiro sucesso. Essa história nos mostra que as aparências enganam, mas o respeito nunca deve ser negociável. O preconceito não apenas fere quem o sofre, mas também revela o quanto ainda precisamos evoluir como sociedade. A verdadeira grandeza não está no luxo, mas na forma como tratamos o próximo. Então, antes de julgar, pare e pense: que tipo de mundo você quer construir? Um onde as pessoas são subestimadas? Ou um onde todas têm o direito de serem reconhecidas pelo que realmente são? Se essa história tocou você, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que também precisa refletir sobre isso. E claro, se inscreva no canal para mais histórias reais e comoventes que nos fazem repensar nossa forma de ver o mundo. Vamos juntos espalhar mensagens que promovem respeito, igualdade e empatia.